Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo de Cartola FC. Dessa vez rodada de número 9. Estamos aí chegando quase na metade do Brasileirão, né? Enfim, estamos aqui na rodada de número 9. Já passou um quarto, perdão, do Brasileirão. Enfim, nessa rodada de número 9 temos alguns jogos muito interessantes e alguns jogos, como eu posso dizer, em tese melhores de se apostar do que na rodada de número 8, tá? Sei que tem muita gente que mitou nessa última rodada, teve gente que fez mais de 150 pontos, influenciadores aí que eu acompanho, pessoas, meus amigos, fizeram mais de 150 pontos, enfim, teve gente que foi bem demais. No nosso time principal, no Sunderland, a gente fez 73 pontos, quando a média de cartoletos dos cartoleiros passa de 70, pode ter certeza que teve muita gente que mitou. Infelizmente a gente não foi um deles. Ainda tivemos uma perda no nosso patrimônio, né? Perdemos aí 1,21 cartoletas. O nosso capitão, acho que a gente foi bem. A gente dessa vez escalou a Rascaeta na rodada certa, fez 12 pontos. O nosso maior pontuador foi o Bruno Lopes, aí um amasso do Fortaleza para cima do Juventude. Já o Pedro, eu acho que foi o que mais nos decepcionou, né, galera? Enfim, ele não começou nem jogando e não nos ajudou muito aí na pontuação, fez menos 0,30. Agora, mercado aberto, falta poucas horas para fechar o mercado, na verdade. Eu vou vir aqui com vocês e vou escalar o nosso time para a rodada de número 9. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, bora lá. Eu quero gravar esse vídeo, editar e postar para vocês logo antes que o mercado feche. Não vou deixar vocês sem vídeo, foi uma semana meio corrida, então peço desculpa, mas agora estamos de volta aí. Acredito que vai dar certo. Eu não podia deixar vocês sem vídeo também, então vamos nessa. Galera, goleiros, temos aqui duas boas opções que eu já falo de antemão, tá? Rossi e Rafael também acho uma ótima opção. Everson e John, tá? O John não deixa de ser uma boa opção, mas o Everson também eu acho uma ótima opção. Acredito que o Cruzeiro vai atacar muito o Galo, clássico em casa. E acredito que o Galo tem a tendência de segurar esse G contra o time do Cruzeiro. Tá? O Cruzeiro vem meio cambaleando, até se recuperando de uma certa forma, mas uma boa opção aí de gol é o Everson, é um ótimo goleiro. E se não tomar esse G, tenho certeza que vai ser mais de 10 pontos pra conta, beleza? Galera, eu vou de goleiros de Rafael, tá? Um grande goleiro do São Paulo, sem dúvida nenhuma. O Grêmio vai precisar vencer esse jogo. O Grêmio precisa vencer, né? O Grêmio tá lá na parte de baixo. São Paulo também. Vai ser um jogo de muito ataque dos dois lados. E eu vou segurar aí, confiar que o Rafael vai segurar esse G e, consequentemente, fazer várias defesas para assegurar a gente de fazer uma boa pontuação já no nosso goleiro, que goleiro, galera, que não já tá um diferencial bem grande, né? Se um goleiro segura o SG, faz umas 2, 3 defesas, pode ter certeza que já te ajuda bastante na pontuação, beleza? Zagueiros, galera, temos ótimas opções nessa rodada, como eu disse para vocês, uma rodada que na minha opinião tá muito melhor que a passada. Como, por exemplo, Vitor Gabriel do Inter, ótima opção para zagueiros. Marlon do Ceará, acredito que o Sport vai ser um saco de pancada nesse Brasileirão, infelizmente, né? O Sport vai ser um saco de pancada. Vitão, que já está escalado no meu time, não tenha dúvida nenhuma. Ótima opção aí o zagueiro do Inter. Se você quiser fazer uma dobradinha, Vitão e Vitor Gabriel, pode ser. O Inter é uma equipe que toma gols, tá? Não tomou agora do Nacional no último jogo, mas é uma equipe que toma bastante gols. Então tem que tomar cuidado também quando for escalar. Não dá para confiar 100%. Como eu disse, na minha opinião, é uma boa opção, mas tem que tomar cuidado. Temos aqui David Duarte, um Bahia e Vitória, né? Um Bavi, um clássico. No momento eu acho que o Bahia é bem superior ao Vitória, mas tem que tomar cuidado. William Machado do Ceará, ótima opção. Enfim, galera, eu vou ficar com uma opção aqui do nosso queridíssimo Marlon do Ceará, beleza? Marlon aí vai fazer a minha dupla de zaga com o Vitão, mas como eu disse, Vitor Gabriel tá bem valorizado, tá voltando agora. Vamos logo para lateral, galera. Aqui, os nossos laterais para essa rodada, como eu já disse para vocês, tenho ótimas opções. Times, né? Times que são boas opções para essa rodada. A principal delas é o Inter. Bernabé não vem muito bem, tá, galera? Eu sou colorado, assisto os jogos do Inter. O Bernabé, principalmente desse último jogo contra o Nacional, foi um dos piores em campo. Não gostei muito da atuação dele, mas vai estar aí na nossa escalação. Acredito que é um cara que é ofensivo demais, vai ajudar muito na parte ofensiva do Inter. Com certeza o Inter em casa, no Beira-Rio contra o Mirassol, vai propor muito jogo, vai ter muito volume ofensivo. Quem sabe o Bernabé não participe de um gol aí, se o Inter segurar o SG já comece a sua mitada, beleza?
Outras boas opções aqui, sempre ele, Escobar, agora contra o Corinthians, fez uma das suas melhores pontuações, né, na última rodada, 6.10, segurando o SG, que, né, foi o 0-0 contra o Ceará. Enfim, talvez um ponto a se olhar aí para essa rodada. Mais umas opções aí do Ceará, acredito que o Matheus Bahia e o Diego, tá? São opções aí do Ceará. Eu vou com o Escobar de novo, galera. Eu acredito que o Corinthians vai tirar esse dia do Santos. Mas assim, galera, enquanto o Escobar estiver desarmando o que ele desarma, no último jogo que o Santos foi realmente muito melhor que o Ceará, mereceu até a vitória jogando no Allianz Parque, jogando na sua casa, em teoria, propôs muito mais jogo, foi muito melhor. O Escobar não foi tão bem, então acredito agora que contra o Corinthians propondo o jogo, sendo mais uh, atacante, né? Atacando mais que o Santos, acredito que o Escobar vai pontuar bem na questão do desarme, com certeza mitando. Meio campistas, galera, Arrascaeta, tá? Arrascaeta, 20 cartoletas, vale a pena? Vale muito a pena, galera. Apesar de ser contra o Botafogo, né? Um clássico ali do Rio, mas o Arrascaeta se eu não, né? Posso estar enganado, tá? Mas é o cara que tem maior pontuação aí no Cartola. Uma pontuação de média absurda, né? Como você pode ver, 13 pontos de média. Fez 12 na última rodada. Escalei ele. Um cara que foi muito bem na última rodada e muitos escalaram, galera, foi o Matheus Pereira e Pochettino, tá? Dois caras que fizeram mais de 20 pontos. O Pochettino fez 23, o Matheus Pereira fez 25. Então são ótimas opções aí. Eu já vou escalar uma que eu acho que mais seguro é o Alan Patrick. John Arias aí do Fluminense, ótima opção. O Juventude é muito ruim, galera. Com todo respeito, a torcida do Ju aí não dá. O Juventude é um time muito fraco, vai brigar para não cair. Então, esse fator de jogar em casa do Juventude, obviamente que vale, mas não sei se tanto assim contra o Fluminense. Gustavo Scarpa é clássico, prefiro não arriscar. Deixa eu ver aqui. Rubens foi bem na última rodada, teve muita gente que escalou. Também temos aqui o Everton Ribeiro do Bahia. Bahia Vitória, como eu disse, clássico Bavi é meio complicado a gente querer apostar, né, em clássicos. Eu não sou muito fã de escalar jogadores em jogos desse nível. Enfim, galera, a Arrascaeta é caro, mas assim, é o Arrascaeta. Do mesmo jeito que ele é caro, ele é muito bom e vale a pena você gastar 20 cartoletas, apesar de ser contra o Botafogo, tá? O Flamengo já deu para ter uma noção de como vai ser esse campeonato. Flamengo e Palmeiras brigando lá na ponta e o Arrascaeta com o Flamengo brigando lá em cima. Tenho certeza que tende a pontuar muito, porque pode ser contra o Botafogo já não é o mesmo da última temporada, e o Arrascaeta, ele é um grande, ele é um meia, né, mas ele é um grande participador, né? Ele é muito participativo, essa é a palavra, muito participativo na fase ofensiva do Flamengo, seja com gols, assistências. Sempre que tiver gols do Flamengo, é muito difícil ele não estar participando, tanto com pré-assistência, isso não conta no Cartola, né? Mas conta aqui na minha estatística, ele dando essas pré-assistências. E, por exemplo, o Flamengo faz 2, 3 gols no jogo, tenho certeza que pelo menos de algum ele vai ter participado, entendeu? Seja fazendo gol ou dando assistência. Então o Arrascaeta aí sempre justificando a minha escalação por um cara tão caro essa rodada, tá? Atacantes, galera, temos alguns atacantes do Inter aí. O Wesley, acho que é uma boa opção. Inter joga em casa contra o Mirassol, como já disse. O Wesley não é um dos melhores jogadores do Inter nessa retomada, né? Mas como é muito favorito, eu acredito que sejam boas opções. Yuri Alberto aí, Corinthians versus Santos. Tenho certeza que o Yuri Alberto tende a pontuar bastante contra o Santos. Foi assim contra o Inter, né? Fez um hat-trick. E agora contra o Santos, acredito que dentro da arena o Yuri Alberto cresce, pode ser muito bom. Eu vou arriscar, galera, na lei do ex, tá? Eu vou de Ferreirinha pra cima do Grêmio, São Paulo e Grêmio. Vou acreditar no poder do Ferreirinha essa temporada, do craque Neto, e vou acreditar na lei do ex, tá? Então são muitos ingredientes para dar errado, então acredito que não vai dar errado essa nossa escalação do Ferreira. Luiz Araújo, galera, tá jogando muita bola, fez gol no último jogo. Pedro Raul, não tinha como não escalar o Pedro Raul, tá? Sou bem sério para falar para vocês aqui. Pedro Raul é uma das melhores opções, tá? Apesar de ser contra o Sport, duas equipes que não tem menos pressão, o Ceará, na minha opinião, está ainda um nível acima do Sport. O Sport tenho certeza que vai brigar para não cair, né? Apenas 2 pontos no campeonato. Já o Ceará não. O Ceará é uma equipe, para mim, na minha opinião, muito mais consistente, tá, galera? Eu quero muito escalar alguém do Inter, então eu vou escalar o Wesley. Mas, assim, tem. O Inter tá com o Valencia e o Borré machucado, né? Então, centroavantes não tem opções muito boas. Eu vou falar do centroavante
Já vou falar o nome dele, mas eu vou falar melhor no vídeo de valorização, que é o Ricardo Matias, tá? Bom ficar de olho nesse cara aí, fez gol no último jogo, então é melhor ficar de olho, mas eu vou falar isso melhor no próximo vídeo. E nossos treinadores, galera. Estamos com poucas opções de cartoletas, né? Para nossos treinadores. O Cláudio Tencati do Juventude. Complicado, galera. Deixa eu ver aqui os atacantes do Inter para essa rodada. O Wesley tá custando 12 cartoletas e não me passa confiança. Deixa eu ver se tem mais alguns atacantes do Inter. Olha aqui o Ricardo Matias que eu falei para vocês, mas eu não vou escalar ele aqui não. No time principal, né? Vou falar isso melhor no time de valorização para vocês. Vou falar isso melhor depois. Deixa eu ver. André Silva, tá? Eu acho que o São Paulo é melhor que o Grêmio. Vai fazer um enfrentamento de um nível acima. Então, André Silva também vem para vocês. Eu estava aqui na parte do técnico, que eu vim escalar aqui o nosso treinador, o Roger Machado. E depois ia voltar pro atacante para ver quantas cartoletas iam sobrar pra gente. Peço desculpas, tá? Deu uma cortadinha aqui no vídeo. Então, talvez eu tenha perdido algumas partes da gravação. Mas vamos seguir aqui pro ataque agora, já que a gente está no nosso último jogador para ser escalado. Bom, galera, então aqui temos ótimas opções, como eu disse, Luiz Araújo, não sei se cortou, né, vou ver depois na hora de digitar o vídeo. Estevam, sempre boa opção aí, aproveitar enquanto o menino está jogando no Palmeiras, para escalar ele no Cartola. De resto, galera, Vasco contra Fortaleza é um jogo muito complicado de se apostar, na minha opinião. Mas tem o Eric Pulga aí, talvez, para mim é o melhor jogador do Bahia na temporada, vem jogando muita bola mesmo. Então, quem sabe, uma escalação do Eric Pulga aí venha, ele seja o novo cara do clássico, né? Seja o novo cara do Bavi, enfim. De resto é isso, galera. Então, acho que as melhores opções aqui para vocês são essas. Soteldo não acho uma boa opção contra o Corinthians. Eu vou de Eric Pulga, tá? Eu vou de Eric Pulga no ataque aí para preencher todas as nossas posições do nosso time, tá? Então tá, todas as posições foram preenchidas. Vamos escalar aqui nossos reservas rapidamente. Goleiro, vou de Rossi, acredito que o Rafael deve jogar. Mas enfim, galera, explica do nosso time, tá? A gente, infelizmente, galera, tá num nível ainda que eu acredito que seja muito fraco em questão de cartoletas, tá? Pelo menos no meu time de valorização eu tenho uma segurança muito maior para apostar em algumas peças que, por exemplo, a Arrascaeta lá eu posso escalar com muita tranquilidade, que é um time que tem um patrimônio muito maior. Aqui nem tanto, então eu tenho que ainda fazer algumas alterações no meio até da minha escalação, porque algumas peças não se encaixam, são mais caras que outras, enfim, tendo esse conflito aí, fica um pouco complicado da minha escalação de alguns certos jogadores, né? Então, essa é uma questão que eu me apego bastante, não conseguir escalar alguém até, por exemplo, que eu queira. Por exemplo, eu queria escalar alguém no ataque do Inter, eu queria escalar o Wesley, mas eu não vou conseguir escalar o Wesley porque senão eu não consigo botar o Roger Machado. São algumas peças aí que infelizmente eu não consigo fazer, tá? Eu vou escalar aqui, galera, o nosso capitão, eu vou confiar nele, vou confiar na magia de Alan Patrick jogando no Beira-Rio. E o nosso reserva de luxo é o Pedro Henrique, tá? Então, capitão Alan Patrick, acredito que o Inter vai propor muito jogo. Alan Patrick, cara das bolas paradas, pênalti, quem sabe role, escanteio, teve um hat-trick de assistência nesses últimos jogos também, contra o Juventude, enfim. E o Pedro Henrique, tá? Acredito que algum dos atacantes do Ceará vai mitar, como o Pedro Raul é mais caro, o Pedro Henrique fica logo como reserva de luxo, que no último jogo em casa, né, o Pedro Henrique foi muito bem, o Pedro Raul foi mal. No jogo que o Pedro Raul foi muito bem, o Pedro Henrique foi mal. Então acredito que entre esses dois vai ter uma mitada. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa mais uma vez por estar soltando esse vídeo em cima da hora, mas é isso, galera. Esse é o seu time principal, o time de valorização já vai sair também daqui a pouco na sequência. Então é isso, galera. Eu vou nessa, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, sabe, deixa o like, se inscreva no canal. Fica ligado que depois vai ser o vídeo, vai curtir o vídeo também, assistir o vídeo do time de valorização. Beleza, galera? Então eu vou nessa. Valeu, falou e foi!